Amém? Então vamos lá, vamos meditar na palavra. Numa próxima a gente vai contar aqui o testemunho na íntegra do que a gente viveu. Deus fez coisas grandes, poderosas, mas hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 17. Atos 17, eu quero ler com vocês o versículo de número 24 até o versículo de número 28. Diz assim Atos 17, dos versículos 24 a 28. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando ou o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Amém? Irmãos, além do aniversário do ministério, nós estamos exatamente no meio da festa dos tabernáculos. E já tem o nosso ministério, o Libertador de Israel, já desde o ano 2000, a gente vem atentando para as festas bíblicas, vem celebrando, já tomamos muita pancada, principalmente o apóstolo Léo já apanhou bastante, por causa da visão que o nosso ministério tem. Mas desde o ano 2000 a gente vem nessa trilha de celebrar as festas bíblicas, ou pelo menos as 7 principais festas que o Senhor deu para Israel. E eu queria que você lesse agora também junto comigo Levíticos, capítulo de número 23. Aleluia. Eu sei que todos vocês leem a Bíblia e quando chega Levíticos vocês leem assim com gosto, né? Eu não vou nem perguntar aqui se você algum dia estava lendo a Bíblia e quando chegou Levítico você pulou. Porque eu sei que aqui em Jacareí não acontece isso. Em Suzano tem os crentes que quando chega Levítico pula. Porque Levítico vai falar, né, de rasga a buchada do bicho, queima a buchada do bicho, e pega um bode, pega um carneiro, faz isso, faz aquilo. E os crentes de Jacareí não pulam esse capítulo porque entende tudo. Mas no livro de Levíticos vai falar sobre as festas bíblicas. E eu quero ler agora com você Levíticos 23, verso de número 2, que diz assim: fale aos filhos de Israel e diga-lhes, as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações, estas são as minhas festas. Diga para a pessoa que está do seu lado, as festas bíblicas não são festas de Israel, são festas de Deus. Amém? Não é coisa de judeu, é coisa de Deus. Deus disse, diga ao povo de Israel que essas são as minhas festas, minhas celebrações fixas, porque essas são as minhas festas. Mas o que eu quero dizer para você, e o que eu acredito que o Espírito Santo quer dizer a vocês? Quando em Levítico nós lemos festas fixas,
A palavra hebraica tem a ver com tempos determinados. Diga assim, tempos determinados. Então Deus estava dizendo para Israel o seguinte: eu vou dar para vocês os meus tempos determinados e eu quero que vocês celebrem esses tempos determinados. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Israel o seguinte: eu tenho um calendário. Para que serve o calendário? Para guardar datas? Para saber tempos? Sim ou não? Agora deixa eu te fazer mais uma pergunta. Para que serve uma agenda? Brasileiro não é muito comum ter agenda, né? Que a gente faz as coisas no bumba meu boi. Mas se tem alguém aqui que é organizadinho e tem uma agenda, para que serve a agenda? Para planejar. Alguém falou assim, marcar compromissos? Então, quando você tem uma agenda e você marca um compromisso, aquela agenda serve para te lembrar que em determinado dia você tem um compromisso. E dependendo desse compromisso, você vai usar a agenda para detalhar esse compromisso. A agenda te fala que naquele determinado dia, naquele determinada hora, você tem um compromisso e que você precisa cumprir. Alguém aqui já deixou de cumprir um compromisso porque não anotou na agenda e esqueceu? Você já viveu isso? Não é ruim? Ainda mais se é com alguém. E aí depois você tem que chegar com a maior cara lavada e pedir perdão e falar que esqueceu. Não é chato? Agora eu te pergunto, você acha que Deus, sendo o Criador de todas as coisas, você acha que Deus se esqueceria do que Ele precisa cumprir? Sim ou não? Então, irmãos, o que a gente precisa entender? Quando Deus deu as festas dele para Israel, o que ele estava dizendo é o seguinte: eu vou dar para vocês o meu calendário, ou uma forma mais refinada, eu vou dar para vocês a minha agenda. Eu vou dar para vocês os compromissos que eu tenho estabelecido com o homem. Então, se você estudar as festas bíblicas de uma forma muito mais profunda, você vai descobrir a agenda de Deus. O que Deus está por fazer na face da terra. Todos os anos, quando Israel celebrava as 7 festas, Páscoas, Pães Ázimos, Primícias, Pentecostes, o Dia da Trombeta, Yom Kippur, e a festa dos tabernáculos, ano após ano, é como se eles estivessem olhando para a agenda de Deus, para saber o que Deus iria fazer naqueles tempos. Mas mais do que isso, aqueles tempos apontavam para um dia específico, o dia que o Filho de Deus viria sobre a face da terra para cumprir a agenda de Deus. Então, um dia, João Batista está lá batizando, e aí ele vê Jesus chegando, e ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todo judeu ali saberia que João está fazendo uma referência ao Cordeiro da Páscoa. A gente lê e acha que João Batista não tinha o que falar, e chamou Jesus de Cordeiro. Mas aqueles judeus, eles sabiam que João estava se referindo que todos aqueles cordeiros que foram mortos ao longo dos anos, agora tinham naquele homem a sua representação maior. Aqueles cordeiros eram um símbolo, mas Jesus era o cordeiro real, que havia se manifestado para tirar o pecado do mundo. Jesus está sendo morto na cruz, e ele está sendo morto exatamente na Páscoa. Para quê? Para cumprir a agenda de Deus. Jesus morre sem pecado,
Ele cumpre nele a festa dos pães ázimos. Ele é o pão que desceu do céu sem fermento. E o que ele está fazendo? Ele está cumprindo a agenda de Deus. Jesus ressuscita ao terceiro dia. E ele ressuscita como a primícia dentre os mortos. E o que ele está fazendo? Ele está cumprindo a agenda de Deus. Depois de 50 dias, os discípulos estão reunidos. E se você ler lá, Atos capítulo 2, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Ou seja, a descida do Espírito Santo foi um ato para que a agenda de Deus se cumprisse. Vocês estão aqui ainda? Só que tem um problema. A igreja, ela parou nessas festas, Páscoa e Pentecostes. E boa parte da igreja esquece das últimas 3 festas, que é a festa do toque, ou do toque da trombeta, que Israel comemora o ano novo judaico, e Yom Teruah ou Yom Kippur, que vem logo depois, que fala do dia da expiação, e a festa dos tabernáculos. Agora, irmãos, tem um detalhe: Jesus diz que ninguém sabe o dia e a hora da sua vinda, mas a palavra é clara em nos ensinar que nós podemos saber a época da sua volta. Agora vamos tentar entender. Se Jesus morreu exatamente na Páscoa, o Espírito Santo desceu exatamente em Pentecostes, quando que você acha que Jesus vai voltar? Ele vai voltar dentro das últimas 3 festas. Meu Deus, o apóstolo voltou da UTI e ficou maluco. Está dizendo o dia e a hora. Não estou dizendo o dia e a hora. Eu estou dizendo a época provável que ele volte. Porque Deus tem uma agenda. Pode se passar 10 anos, 20 anos. Mas eu acredito que assim como foi na época da Páscoa, assim como foi na época de Pentecostes, assim também será com a sua vinda. Ele vai voltar dentro de uma dessas festas, para cumprir a agenda de Deus. Deus tem tempos determinados. Paulo disse isso em Atos, capítulo de número 17. Ele vai dizer que de um só homem, ele fez todas as nações e determinou tempos para elas. Tempos determinados. Deus tem uma agenda para as nações. Mas não só isso, ele diz que também Deus estabeleceu limites. Agora, o que Deus quer falar conosco? Irmãos, essa palavra Deus me deu há alguns meses, algum mês, 2 atrás. Para nós, lá do Libertador de Israel, ele disse: 2022 vai ser o ano da agenda de Deus. É o ano da minha agenda para vocês. E ele tem ministrado muito conosco o seguinte: que nós, como povo de Deus, precisamos, daqui para frente, nos alinharmos com a agenda de Deus. Chegou a hora, irmãos, que não vai dar mais para nós termos as nossas agendas pessoais separadas da agenda de Deus. Chegou a hora de nós pararmos com o individualismo e acharmos que Deus está trabalhando ao nosso favor. E isso é uma verdade, mas não é toda a verdade. Se eu tenho uma agenda e eu revelo a minha agenda para minha esposa, naquele dia, o que eu espero dela é que ela me ajude, para que eu possa cumprir a minha agenda. E sabe, eu quero te dizer uma coisa: sabe o que é a salvação? Eu acredito que você já ouviu muitas explicações, mas eu quero te dar mais uma. Salvação é Deus pegando você, lá naquelas densas trevas que você estava, tirando você delas, dando para você a agenda dele, dizendo: vem trabalhar comigo. Eu quero cumprir algo sobre a face da terra, e eu estou chamando homens e mulheres
para me ajudar ao que eu vou fazer na terra. Isso é a salvação. Salvação não é você ter uma agenda e Deus te ajudar a cumprir a sua agenda. Salvação é Deus tem uma agenda e Ele está chamando você para ajudar Ele a cumprir a agenda dele na terra. Então é um privilégio. É um privilégio tremendo, porque eu e você éramos perdidos, não estávamos nem aí para Ele, e um dia Ele olhou para nós e falou assim: eu tenho algo a cumprir na terra, e eu vou chamar esse cachaceiro que é o Márcio. Vou libertar ele da cachaça, vou fazer dele um pai de família, e ele vai ajudar a eu cumprir a minha agenda sobre a face da terra. Irmãos, os dias que eu fiquei naquela UTI, eu digo lá para o pessoal da igreja, eu não vi Jesus como meu pai, como meu irmão, eu não vi Jesus como Salvador. Todos os dias naquele hospital eu só conseguia ver Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando numa das noites 4 pessoas morreram na UTI, quando várias daquelas noites só era eu acordado, e chegou a ter 15, 19 pessoas na UTI, todas entubadas, e só você é o cara que está consciente. E daqui a pouco você vê os médicos passando e relatando que houve mais um óbito. Você só consegue, e eu só conseguia ver Jesus como o Senhor da vida e da morte, sabendo que a minha vida estava na mão dele, sabendo que eu podia fechar os olhos e abrir de cara a cara com ele. Ali no hospital, embora eu soubesse, eu ganhei consciência de que Deus tem um plano, e que eu fui incluso nesse plano para ajudá-lo, para ser cooperador. É isso que Paulo fala, Pedro fala, a Bíblia fala, que nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, Deus estabeleceu uma agenda, existem tempos determinados, existem tempos que Ele vai fazer algo sobre a face da terra, e Ele está chamando homens e mulheres a fazerem parte do plano dEle. Muitas das suas cabeçadas, muitas das suas frustrações, elas são simples de responder. É que você está fazendo a sua agenda quando Deus espera que você esteja na agenda dEle. Se todos nós estivéssemos alinhados com a agenda de Deus, a gente estaria aqui pulando, rodando, saltando, a gente estaria alegre demais. O problema é que a grande parte dos crentes do país da Crentolândia tem uma agenda pessoal, e que muitas vezes nem inclui Deus. E que muitas vezes a gente só fala: Deus, vem comigo. E Deus fala: não, mas eu não vou para aí. Não, Deus, o Senhor tem que vir comigo. Quem disse que Ele tem que ir com você? Se eu não estou dizendo que você não pode fazer planos, você não pode sonhar. Mas a gente precisa sonhar e fazer planos em cima da agenda dEle. Vocês estão aqui ainda? Irmãos, se você é casado, você sabe muito bem do que eu vou dizer. Imagine, marido, que você fez toda uma agenda para um dia. E aí daqui a pouco você chega para sua esposa e fala assim: então, agora nós vamos sair e vamos para casa lá do Ari, tomar café. E ela fala: ah, mas eu já marquei com a fulana para ir para a casa dela. Aí ele fala: não, mas está aqui na minha agenda, ir lá para a casa do Ari, da Rob, tomar café. E ela fala: tá, mas você não me falou nada. E eu já marquei com a irmã fulana. Não dá um conflito? Vocês não sabem o que é isso, porque vocês são, todos os casais daqui são chuchuzinhos, são santos demais. Vocês logo cedo levantam, fazem agenda juntos, não tem conflito, né? Mas lá em Suzano, os casamentos lá tem o que às vezes a gente já sentou para aconselhar casais que não fazem agenda junto. Aí dá problema. Vocês estão conseguindo entender que às vezes nós sentamos para fazer a nossa agenda e não chamamos Deus
para podermos comparar a agenda. E eu vou dizer uma coisa para você, a agenda de Deus tem prioridade. A agenda de Deus é prioridade. Se você não entender que Deus tem uma agenda, Ele tem dias determinados, épocas determinadas, que Ele está fazendo coisas na terra, você não vai entender o que Deus está fazendo. Se você não entender que dentro dessa agenda que Deus tem para a terra, Ele tem uma agenda sim para você. Ele tem algo sim para você. Ele tem um tempo determinado sim para você. Mas esse tempo determinado tem a ver com o todo. Até o lugar que você vai trabalhar, não é, Deus não olha e fala assim, hoje eu estou de bom humor. Ô Miguel, abre aquela porta de emprego lá para ele lá. Está chorando demais, vai lá. Ele vai ganhar uma merrequinha lá, vai ser dizimista, ofertante. Eu acredito, irmãos, que quando nós queremos viver os planos de Deus, Deus vai nos colocar em lugares estratégicos. Deus vai nos colocar em lugares que tem a ver com o plano dEle. Porque se nós somos cooperadores dEle, Ele vai nos colocar nos lugares certos. Você não está de bobeira. Aliás, eu acho que você não está de bobeira. Porque se você estiver alinhado com a agenda de Deus, você nunca vai estar de bobeira. Você vai estar no lugar certo, vivendo as coisas certas. Irmãos, quando eu estava ali naquele leito de hospital, que eu estava sentindo o cheirinho da morte, eu tive que fazer uma reflexão da minha vida. Senhor, será que eu deixei alguma coisa pendente? Se eu morrer agora, eu vou chegar diante do Senhor frustrado. E eu falei para Jesus, Jesus, se eu estiver sendo arrogante aqui nesse leito, o Senhor pode me quebrantar, que eu estou aberto. Mas se eu morrer agora, a única coisa que eu vou deixar de pendência são as promessas que o Senhor fez para mim. E que elas ainda não se cumpriram. Mas elas não se cumpriram, não por causa da minha negligência. Elas não se cumpriram por causa do Senhor. Porque eu acredito que elas têm tempos determinados. E eu comecei a lembrar a Deus. Senhor, o Senhor disse que eu ia para tal lugar. O Senhor disse que eu ia fazer isso. O Senhor disse que eu estaria com a minha família em tal lugar. E essas coisas não se cumpriram ainda. Mas eu tinha convicção, irmãos, que eu não tinha pendência nenhuma. Não tinha que falar, Jesus, me deixa, porque eu tenho que pedir perdão para fulano, para Beltrano. Senhor, o Senhor falou para mim fazer um negócio e eu não fiz. Eu estou na desobediência. Não, eu estava ali naquele leito falando, Jesus, o que eu tenho para viver é as promessas. O que o Senhor falou para mim fazer e estava dentro do meu alcance, eu fiz. Nas palavras de hoje eu podia dizer, Senhor, eu estou dentro da tua agenda. Só que o Senhor já me mostrou páginas que estão por vir. E essas páginas que estão por vir, elas falam que eu não estou aí, eu estou aqui ainda. Deus falou comigo esses dias, Ele falou, Márcio, eu vou te ensinar um pouquinho mais sobre o que são os profetas. E se você é profeta, eu vou te dar aí. O que Deus falou comigo? Deus falou para mim, Márcio, existe uma parte do profeta que é ser o meu secretário. Falei, Deus, mas o que é isso aí? Ele falou, é simples. Os profetas, eles têm acesso à minha agenda. E eles podem trazer às pessoas o que está na minha agenda. Falei, rapaz, velho. Aí eu entendi quando ele diz assim, que não fará nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Se você é profeta, você é alguém que tem acesso à agenda de Deus. E você pode ver o que ainda está por vir. O que Deus vai fazer na terra nos tempos determinados. E às vezes Deus vai mostrar para você o que Ele vai fazer no tempo determinado na vida de pessoas. Falei, Jesus, isso é top, só pode vir do céu uma coisa dessa. Agora, irmão, já pensou? A gente não entende a grandeza. Imagine que o Bill Gates te desse acesso à agenda dele.
e falasse assim, ó, eu vou te mostrar a minha agenda e você vai participar comigo de tudo que está na agenda. Alguns aqui eu fiquei empolgado. Agora, eu estou falando aqui que nós como crentes podemos ter acesso à agenda de Deus e saber o que Deus vai fazer na terra. Só que a gente não se empolga muito com isso. Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, eu desci aí porque eu tenho uma agenda para cumprir com Sodoma. E olha só que interessante, Deus falou, eu não posso ir sem falar com meu amigo, sem falar para ele o que eu vou fazer. Irmãos, nós podemos ter um relacionamento com Deus tão grande, que Deus não vai cumprir nenhuma parte da agenda dele sem deixar de falar para você ou para mim. Alguém dá pelo menos um mini aleluia. Pode ser bem pequenininho assim, só para me achar assim, me dar uma empolgação assim, para mim continuar. Aleluia, obrigado, já. Irmãos, Deus tem uma agenda. Às vezes, Deus falou uma coisa comigo, Ele falou, Márcio, vocês estão preocupados demais com a agenda do inimigo. Se preocupem em conhecer a minha agenda. Às vezes a gente fica na internet tentando caçar o que o diabo está fazendo sobre a face da terra. E Deus está falando hoje para nós, procurem saber o que eu estou fazendo sobre a face da terra. Porque Deus está fazendo coisas grandes sobre a face da terra. E Deus quer revelar para mim e para você. Mas Ele não quer só revelar, Ele quer que a gente faça parte disso. Eu não sei quanto tempo de vida eu e você temos, mas uma coisa eu sei, da onde Ele me tirou, da onde Ele te tirou para que você fosse incluso na agenda dEle. E não só isso, você fosse um coparticipante. É como se Deus todas as manhãs falasse assim, ó, tenho algo para fazer na terra, vamos junto. Era o que Jesus fazia. Na agenda de Jesus estava lá, hoje, ressuscitar um morto, multiplicar pão, curar um cego, fazer um surdo ouvir, expulsar uns 500 capeta. Os discípulos levantavam de manhã cedo, Jesus falava, vamos, e eles iam. E ele ia andando, ia fazendo, e ele ia falando o quê? Eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo. Ou seja, eu só ando na agenda do meu pai. E aí, à medida que eu vou vendo o que está na agenda dele, eu vou se movimentando. E à medida que eu vou se movimentando, as coisas vão acontecendo. Aleluia! Você quer ver o negócio desenrolar na sua vida? Entra na agenda de Deus. Entra no que Deus está fazendo. Entra no que Deus quer fazer. E aí você vai ver o negócio desenrolar. Aleluia. Mas eu tenho também uma boa notícia para você. As crianças podem, olha, desenrolou lá o manto da eletricidade. Então as crianças podem... Alguém esqueceu alguma coisa aí. Ah lá. Então, querido, eu tenho mais uma boa notícia para você. Deus tem tempos determinados para a sua vida. Nessa agenda dele, Deus tem tempos determinados para a sua vida. Nessa agenda dele, ele tem tempos determinados para a sua vida. E nada nem ninguém pode rabiscar a agenda de Deus. Aliás, só tem um que pode impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Pega esse dedo assim, ó, de profeta, aponta para você e diga assim, é você. Somos nós que podemos impedir o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Quando nós não entendemos o que Ele tem, quando nós não compreendemos que a nossa vida está inserida num plano maior, quando a nossa vida está inserida
numa agenda divina e que Ele tem tempos determinados para nós. Irmãos, hoje o que eu tenho visto na igreja, a maioria dos cristãos estão perdidos, indo de um lado para o outro, porque não sabem o que Deus tem para eles. Eu disse domingo passado lá na igreja, eu falei, hoje as pessoas procuram igrejas perto da sua casa, procuram igrejas que se encaixem no horário delas, mas a grande maioria não pergunta, Deus, o meu propósito está aqui nessa casa? Porque se tiver, você pode morar lá em Aparecida. Se Deus falar que o seu propósito é aqui, você vai fazer essa viagem todas as vezes. Aleluia! Oh glória! Aí não está dando certo, é o pastor que não presta, é a igreja que não presta. Não, é você que não presta. Porque não perguntou o propósito. Quando a gente entende o propósito, não há limites e não há barreiras. Deus, eu estou dentro da tua agenda. Deus, eu estou dentro dos propósitos. Eu estou dentro do tempo que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Aleluia. Agora guarde uma coisa, quando o diabo não puder te parar, o diabo vai te empurrar. Uma vez eu ouvi isso e eu nunca me esqueci, porque tem certas coisas das nossas vidas que tem um tempo determinado. A grande luta do diabo, irmãos, é te tirar desse tempo, seja te segurando ou te empurrando. Você tem que estar no exato momento. Você tem que estar alinhado com o que Deus quer. Você tem que estar no alinhamento perfeito com a vontade de Deus. Nem parado e nem adiantado. E eu tenho tristemente visto muitos crentes que perderam o tempo de Deus. Lembra quando Jesus disse para Jerusalém, e ele chorou, vocês não entenderam o tempo da visitação. Irmãos, quando eu saí daquele hospital, a gente não tem, se você já passou por isso, você sabe do que eu estou falando. Até que você sinta o cheiro da morte, você não tem noção de que a morte é uma realidade. A maioria de nós acha que a gente é eterno nessa vida. Mas quando você passa por um momento de quase morte, você percebe que de um dia para o outro você pode ir. Irmãos, num mês eu estava com a minha família na praia, no outro mês eu estava num quarto de hospital, ouvindo do médico assim, se você não melhorar, nós vamos te entubar. Ouvindo o diabo falar assim, se entubar você já era. E eu falei, Deus, ontem eu estava mergulhando, ontem eu estava salgando o couro, e hoje eu estou aqui, de fralda, dependendo de enfermeiro para colocar comida na minha boca, porque eu não tinha força para pegar uma colher e pôr na boca. O que é a vida? Falei, Deus, eu não posso, saindo daqui, eu não posso perder tempo. Eu preciso viver obstinadamente a tua vontade para a minha vida. E se o Senhor me chamou das trevas e me deixou vivo, e se você está vivo exatamente hoje, é porque Deus tem um propósito na sua vida, e eu estou te revelando, se você não sabia, o propósito de Deus para a sua vida é que você viva a agenda dEle, e não a sua. Um novo ano já começou, se a gente tivesse Israel, mas daqui a pouco é janeiro, você vai lá reunir com a sua família, farofada, 1º de janeiro, 2022, aquele anseio para a pandemia, mas vai ser mais um ano que você vai viver os seus propósitos, ou vai ser o ano que você vai viver os propósitos de Deus? Esses dias Deus tem falado comigo, Deus virou a nossa igreja de perna para o ar, você não tem noção, se eu contar aqui vocês vão orar por mim. Mas uma coisa Deus tem falado comigo, procura homens fiéis.
E aí ele me disse: homens fiéis nem sempre são os que têm capacidade, mas eles têm caráter. E ele falou para mim: no dia da minha vinda, eu vou medir as pessoas pelo quanto elas foram fiéis. E fidelidade tem a ver com confiança. Ele falou assim: Márcio, o quanto você é confiante, o quanto eu posso confiar em você e te dar coisas na sua mão. Porque se eu entro na agenda de Deus, Deus vai colocar coisas na minha mão para me fazer. E o que Ele espera de mim não é capacidade para fazer. Ele espera de mim fidelidade. Te mandei fazer isso. Está feito? Ah, Deus, mas você fez? Mas sabe, irmãos, glória a Deus pelos crentes de Jacareí. Porque lá em Suzano está raro crentes fiéis. Gente que você pode confiar e dar coisa na mão. Agora, se nós não somos confiáveis aos homens, seremos confiáveis a Deus, a quem nós não vemos? Deus vai revelar a Ele a agenda dEle para nós, se nós não somos confiáveis? Você revelaria a sua agenda para alguém que não é confiável? Será que a falta de revelação e das coisas de Deus chegando na nossa mão, não é porque Deus não está vendo em nós confiabilidade? Porque se eu que sou tosco, estou ouvindo, não coloque as coisas preciosas na mão de qualquer um, quanto mais Deus, irmãos. Quanto mais Deus está, esses dias, Deus falou comigo, Ele falou: Márcio, eu estou no meio da minha igreja procurando homens fiéis. Gente que eu possa confiar as coisas. Irmãos, Deus tem grandes coisas para mim e para você. Deus tem grandes coisas mesmo. Só que, se nós não estamos vivendo, a culpa não é em Deus, a culpa é nossa. Porque talvez nós não estamos sendo confiáveis. Ele não está achando em nós fidelidade, ao ponto dele chegar e falar assim: bom, hoje eu tenho algo para fazer para a terra, aqui na terra, vou chamar o Márcio e vou pôr isso na mão dele. Porque eu sei que eu posso confiar, não preciso nem ficar vigiando. Posso ir lá para o outro lado do planeta e deixar na mão do Márcio, porque eu sei que o Márcio vai desenrolar isso. Mais um aniversário. Talvez você está aqui desde o começo, talvez você está pela metade, talvez você chegou ontem. A questão toda é, Deus tem uma agenda para essa casa. Deus tem tempos determinados para esse lugar. E se você está aqui é porque você faz parte disso. E Deus quer que você se envolva com isso. E Deus quer olhar e ver em você fidelidade, para que Ele possa confiar ainda coisas maiores. Irmãos, o nosso Deus é bom. Eu estava internado 2 dias na UTI, 2 dias na Santa Casa, sentado numa poltrona, sem banho. Não posso reclamar. Fui muito bem tratado na Santa Casa, mas sem banho, 2 dias, sentado numa poltrona no oxigênio. Daqui a pouco eu sei que Deus usou pessoas, mas Deus moveu o céu e a terra. Justamente no dia que eu estou ficando ruim, a Prefeitura de Suzano faz um convênio com um hospital novo da cidade, particular. E daqui a pouco chega alguém lá para mim e fala assim: seu Márcio, o senhor vai ser transferido lá para o Hospital São Nicolas. Hospital particular, irmãos. Daqui a pouco chega uma ambulância e lá vai eu. Quando eu chego na ambulância, um cara olha para mim e fala: e aí, Marcião? E eu olhei para a cara do cara e falei: meu, nunca vi isso. E o cara me conhecia, até hoje eu estou tentando buscar de onde. Mas o cara me conhecia. E ele chegou para mim e falou: fique em paz, Deus é com você. Eu falei: amém. Eu creio que Deus é comigo.
Mas, irmãos, quando eu fui para aquele hospital novo, eu olhei e falei, Deus, é o Senhor que faz um negócio desse. Usou homens, sim, mas eu falei, Deus, Senhor. E o pessoal falando, cara, qual é a chance do dia que o prefeito assina o contrato, é o dia que você vai ser transferido e vai exatamente lá para aquele hospital. Mas eu também não posso ficar com falsa humildade. Eu sentia muitas vezes o Espírito Santo falando, você cuidou dos meus, agora eu cuido de você. Você se dedicou das minhas coisas, agora eu me dedico a você. Colocou médicos excelentes. Quando eu saí da UTI, eu achei que eu ia para um quarto com um monte de gente. Não, fui para uma ala lá do CTI, lá que era do tamanho quase do meu apartamento. Um dia eu filmei lá para a Neide, assim, filmei. Ela falou, meu Deus, um quarto gigantesco, com televisão. Estava me sentindo muito top. Depois, quando falaram, o senhor vai para a enfermaria, eu falei, agora eu vou estar com a galera. Chego lá, um quartinho sozinho. Eu falei, Jesus, o Senhor é rei mesmo. E se a gente está alinhado com o Senhor faz dessas coisas. Mas essas coisas, irmãos, não era para a gente se gloriar, mas era para a gente se humilhar. Para reconhecer que nós não somos nada e Deus é tudo. Colocou médicos, enfermeiros. Mas sabe, eu entendi ali, nenhum trabalho no Senhor é vão. Ele sempre está de olho, Ele sempre está cuidando. Somos melhores, mas também não vamos aqui ficar com coisa. Há diferença entre os que estão na agenda de Deus e os que estão fora. Deus é um Deus que, querido, se você tem compromisso com Ele, Ele tem compromisso com você, mas se você não tem compromisso com Ele, Ele não tem compromisso nenhum com você. Esse é o nosso Deus. Se você é aquele que está entendendo, Deus tem tempos determinados, eu preciso me envolver com as coisas de Deus, se prepara para ver o cuidado de Deus. Irmãos, nesse mês todo, nesse ano todo, eu tenho lá uma planilha com toda a nossa parte financeira. O mês que eu fiquei internado foi o mês que mais nós recebemos ofertas. Foi o mês mais próspero, quando era para ser o mês mais difícil. E eu preocupado, não podia se comunicar com a minha casa, eu preocupado com a Neide, e as pessoas levando comida, as pessoas ligando, as pessoas mandando dinheiro, as pessoas falando, olha, tem conta para pagar, nós vamos pagar, está precisando de alguma coisa, pastores, igrejas, ovelhas, gente que nem crente era se envolvendo com o negócio. As pessoas cuidando. E todo esse cuidado, por quê? Porque eu sei que a gente se envolve nas coisas do rei. E o rei é um rei fiel. Você não vai perder se você tiver com a agenda, se você estiver na agenda dele. Você só tem a ganhar. Vai ter luta? Vai. O pau vai quebrar muitas vezes no seu lombo? Vai. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você vai estar no centro da vontade de Deus. Ele vai dar ordem aos seus anjos ao seu respeito. Você vai cair na graça dos homens. Favor vai acontecer diante de você, porque você está alinhado com a vontade de Deus. Você está dentro dos tempos que Deus estabeleceu. Você está dentro dos tempos determinados pelo Senhor. Aleluia, 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 aleluia e aleluia. Deus tem uma agenda. E Ele está chamando pessoas a fazer parte disso. E eu sei que Deus tem agendas, tempos determinados para os ministérios. Se você está aqui, se você se membrou nos últimos meses, nas últimas semanas, procure entender o que Deus tem para essa casa. E deixa de ser um espectador e comece a participar. Porque Deus não te trouxe para cá de bobeira.
Eu sei que sempre tem naqueles, todo ministério tem aqueles que bate o vento forte, ele enverga, mas não quebra. Sabe, parece que agora vai voar, vai embora com o vento, mas fica. Sempre tem os duros na queda. E se você é um desses duros na queda, é porque Deus tem um propósito para você aqui, cabeção. Também todo ministério tem aqueles que vão igual um bumerangue e acaba voltando para o mesmo lugar. Por quê? Fala para você mesmo, porque Deus tem um propósito para mim aqui. E se você é daqueles que falou, Senhor, eu quero fazer a sua vontade, pode espernear. Vai ter que voltar. Pode espernear, não vai conseguir sair. Mas eu acho que chega um momento que aí você precisa entender o que Deus tem. E se envolver com o que Deus tem. Aí tudo desenrola. É simples. Jesus falou para Paulo, dura coisa para você recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, Paulo, deixa de tentar seguir a sua agenda, segue a minha, que vai doer menos. Fica no que eu te chamei, que vai dar tudo certo. Não queira fazer a sua, porque se você tentar fazer a sua vontade, o pau vai quebrar no seu lombo. Se você é ligeiro, você já está nessa noite se lançando, falando, eis-me aqui, Senhor. Eu sei, eu sinto no meu espírito que tem gente que já está assim, Jesus, estou entendendo tudo. Agora, eu falei outro dia lá na igreja, algumas pessoas não entenderam. Teve um profeta, que uma vez ele teve uma visão. Ele viu Jesus segurando uma lança. E Jesus falou para ele assim, ou eu te mato, ou você se mata. Escolhe. E aí ele ficou assim, mas espera aí, Jesus, o que o senhor está querendo dizer? E aí ele falou, quer saber de uma coisa, eu vou me lançar nessa lança. E ele se jogou na lança. E ele percebeu que ele ia morrendo, mas não ia doendo tanto. E aí Jesus falou assim, todas as vezes que vocês decidirem morrer, vai doer menos. Mas todas as vezes que eu tiver que matar vocês, vai doer mais. Não, acho que não vai. Que nosso lá é de pedra, eu estou acostumado com o nosso. Lá eu dou uns pulos lá. Aqui é terremoto. Quando vem essas coisas, você tinha que pular da cadeira e dar um salto mortal carpado. Cheio do Espírito. Gente, Deus está chamando vocês a viver a agenda dele. O que Deus está falando com essa casa? Quais são as palavras proféticas que Deus está falando aqui? Vou te dar a letra, mano. Se lança. Se joga. Fala, Deus, estou aqui. Se é essa a agenda que o Senhor tem para essa casa, eu estou dentro. Esse é o tempo determinado, eu estou dentro. Aleluia. Aleluia. Se joga nessa agenda de Deus, irmão. Se joga no que Deus está querendo fazer. Para quê? Para que você não perca o tempo da visitação na sua vida. Porque eu conheço muito crente lá em Suzano, que perdeu o tempo da visitação e agora está tentando correr atrás e já era, passou, foi embora, acabou, não dá mais, porque passou. Existem coisas na nossa vida que se a gente perder o tempo já era, não recupera. Vou dar um testemunho nosso lá. Mas aí Jesus faz aquelas coisas para te dar um bálsamo. No final do culto, acabou o culto, uma moça que se batizou em Tabernáculos do ano passado, chegou para a Neide e falou assim,
ô pastora, o meu esposo, ele veio comigo ano passado, e eu falei para ele, vamos se batizar, ele falou que não estava preparado, e não veio mais para a igreja. Só que ele está assistindo todos os cultos, pela internet. E ele chegou para mim, ele viu o pastor anunciando o batismo, e ele falou assim, ô, você não quer falar com o pastor lá para ver se ele não me batiza? Aí ela falou, você nem para a igreja vai. Da outra vez eu perguntei se você estava preparado, você falou que não estava. Ele falou, mas agora eu estou. E outra, eu não quero saber a sua opinião. Eu falei para você perguntar para o pastor se ele me batiza. Aí ela se ligou. Sabe quando a mulher ora para o cara se converter, quando o cara se converte, ela quer desconverter o cara? Aqui não tem, né? Jacareí, gente, eu vou mudar para cá. É fácil demais ser pastor aqui, porque aqui é todo mundo crente mesmo. Meu Deus, gente, vou procurar casa para cá. Vou abrir um libertador de Jacareí aqui. Aí a Neide falou assim, pode falar para ele que nós batizamos ele sim. Aí ela, não, pastor, eu estava fazendo uma burrada, quase que eu mato a fé do meu marido. Aí ela passou o WhatsApp dele, falei com ele, falei assim, ó, isso foi no domingo, falei, na segunda-feira, amanhã, cursinho de batismo, 8 horas. Ele falou, pastor, pode esperar que eu vou estar lá. 8 horas ele estava lá na igreja. Semana da festa de tabernáculos, uma movimentação, o pessoal pegando os voluntários para trabalhar. O cara chegou e falou assim, eu quero trabalhar. Eu quero ajudar. Dá um glória aí, por favor. Senão eu vou chateado para a Suzana. Vou falar, meu Deus, eu fui o cara que chegou no aniversário, socou o dedo no bolo. Quando ninguém estava vendo, né? O cara que estragou o aniversário. Então, se você der um glória, eu vou entender que você está... ele não está estragando nosso aniversário, não, mas eu não estou estragando. Eu estou alinhando você. Por quê? Porque Deus tem uma agenda para essa igreja. Deus tem um tempo determinado para essa igreja. Irmão, Deus está fazendo coisa lá em Suzano que a gente está só de zóio falando, Jesus, isso é tremendo e terrível na terra. Eu fiquei muito maravilhado, falei, cara, eu achando que o cara estava de bobeira, o cara estava na casa dele assistindo culto após culto. E entendeu. E ele disse, eu estou pronto. E eu falei para ele assim, falei, rapaz, será que domingo vai estar frio para o batismo? Ele falou, pastor, pode estar chovendo aqui dentro. Eu vou me batizar. Com os olhos brilhando. E eu falei, é essas coisas que animam a gente. Porque Deus tem uma agenda para os lugares. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus estabeleceu um compromisso, se você é ligeiro, você entra para participar. Se você não quiser participar, Ele não tem problema nenhum em te deixar de fora. Mas o que Ele vai fazer, Ele vai fazer. E aí quem não tem nada a ver, cai de paraquedas, mas cai com o coração aberto. Lembra da parábola lá que o Senhor manda chamar o povo para o banquete? E aí o povo, eu vou cuidar de uns gado. Eu comprei uma terra, eu vou olhar. O Senhor chega e fala, então tudo bem. Pega o servo e fala, sai pelos becos e os valados, traz coxo, traz manco, traz gente que não tem nada a ver. E soca porque eu quero uma festa. Se você não entender o seu tempo, cuidado, você pode ficar para trás. E outro, irmãos, a obra de Deus está acelerada. Deus não tem tempo a perder. Sabe aquele dia assim que você fala, cara, é hoje eu preciso, hoje a agenda está apertada. E aí Ele vai chamar a gente para ajudar. Quem tiver disposto,
Se você não quiser fazer, Deus pega um nóia que está ali na noiada, traz ele para cá, ele se batiza hoje, amanhã ele já está fazendo o que você era para você fazer e você não quis. Porque Deus trabalha assim, irmãos. O problema é que às vezes a gente fica achando que nós somos a última bolacha do pacote. Só que alguém já disse que a última bolacha do pacote sempre vem quebrada e sem recheio. Então não se sinta alguma coisa. Você é servo. Se sinta privilegiado de fazer parte da agenda de Deus. Quando eu saí 30 quilos mais magro, eu já dei uma recuperadinha. Mas 30 quilos, mas eu estava só o fiapo. Os meninos lá da igreja falaram assim: pastor, o senhor estava parecendo que tinha queimado várias pedras. Falei: cara, vocês também não amacia, né? Não, pastor, é verdade. O senhor parecia que estava na noia, o senhor estava muito magrinho. Mas quando eu saí naquela cadeira de roda, irmãos, para fora daquele hospital, eu entendi que eu não tinha tempo a perder. Eu entendi que eu precisava ter um foco, um objetivo. Eu entendi que eu precisava me desgastar e gastar tempo com quem está entendendo. E quem não estiver entendendo, beijo. Mas o tempo está curto demais. Não dá para perder tempo. Tem muita gente para ser ganha. Muita gente para receber aquilo que muita gente tem recebido e não tem dado valor. Vocês estão fazendo aniversário, glória a Deus. Se for ter bolo hoje, aleluia. Se não for, eu vou ficar triste. Mas o mais importante é vocês entenderem o que Deus tem para fazer com essa casa. E cada um de vocês entender que vocês fazem parte disso. E que você precisa cooperar com a agenda de Deus. Agora Deus tem um tempo determinado para a sua vida. Deus tem coisas também para executar na sua vida. Entenda esse tempo. Paulo diz que Deus estabeleceu para as nações tempos e fronteiras, limites. E aí eu me lembro que em algum lugar da palavra de Deus que diz que a gente não deve querer mais do que a gente tem, mas eu entendo que a gente não deve querer mais do que são os limites que Deus estabeleceu para nós. Só que eu entendo também que Deus não quer que a gente viva aquém dos limites que Ele estabeleceu. De repente Deus tem para você, que você vai ser só alguém que vai limpar o banheiro. Faça isso como quem está limpando o banheiro da casa do rei, com excelência. De repente Deus tem para você ser um pastor poderoso que vai arrebanhar milhões. Faça isso com excelência. Esses dias eu sentei com um irmão lá da igreja e eu falei para ele, olha irmão, tem uma pessoa que marcou o nosso ministério aqui. Falei, tem uma irmã que já está com o Senhor, que para mim, ela é a pessoa que mais marcou essa igreja. E ele falou, quem é? Eu falei, a irmã Lourdes. Ele falou, eu já ouvi falar. Eu falei, sabe o que essa irmã fazia? Eu falei, ela fazia algo poderoso. Todo culto. Ela era a mulher que levava um copo de água para quem estivesse pregando. Sem ninguém mandar. E a maioria das vezes era eu que pregava. Todo culto ela vinha ali, com o copinho de água. Um dia ela sofreu um acidente, quebrou o braço, machucou a perna, e ela sempre levava 2 copinhos. Então vem a irmã Lourdes no meio da igreja, com um copinho arrastando uma perna, com o braço enfaixado, e deixou o copinho lá. Eu falei, irmã Lourdes, senta lá, não precisa, põe outro. Não, apóstolo, isso é serviço meu. E vai, ela desce lá, vai lá no fundo, e vem com outro copinho, e põe lá. Poucas vezes eu chorei,
Mas no dia do velório dessa irmã lá na igreja, eu chorei como quem tivesse perdido uma mãe. E eu me lembro que o apóstolo Léo deu uma palavra e falou assim: essa mulher deixou um legado aqui nessa igreja. Quem vai continuar o legado dela? Eu disse para esse irmão, falei, eu acredito que quando eu chegar na glória, talvez essa irmã, ela vai ser maior do que eu lá. Porque Jesus não está medindo pelo quanto a gente faz, mas Jesus mede pela fidelidade do que a gente faz. Eu falei, de repente Deus me deu para falar assim, ó, em público, e eu não estou sendo fiel. E de repente eu chego lá, Jesus fala, Márcio, eu te dei isso para fazer e você não foi fiel na íntegra. E de repente eu vou ouvir que a irmã Lourdes era só levar copo de água para os pastores, e ela foi fiel naquilo. Cara, eu anotei umas coisas aqui, eu falei outras coisas que não tinha nada a ver. Para mim, né? Mas eu sinto no meu espírito que Deus está chamando vocês para um nível maior de serviço. Eu tô sentindo no meu espírito que eu vim aqui para falar com os cabeção, que não se envolve. Não quer coisa, já aperta lá o botão lá do portão, já deixa o portão aberto. Chegou a hora de se envolver. Seja coisa mínima, se envolva. Entenda que Deus tem uma agenda para essa casa. E se você está aqui, você faz parte. Se Deus te chamou para juntar papel quando o culto acabar, faça isso. Não espera nem ninguém falar ou oferecer. E também não espere aplausos na terra. Mas entenda o que Deus está fazendo nessa casa. E coopere com isso. De repente a gente quer fazer a obra de Deus lá não sei na onde. E Deus olha e fala, cara, você não consegue fazer a obra de Deus aqui. E quer ir lá não sei para onde. Começa a fazer a obra aqui. Começa a perguntar pela agenda de Deus aqui. E aí um dia você vai estar longe. Ai, ai. Será que Deus vai achar a gente aqui que Ele pode revelar a agenda dele? Será que Deus pode mandar aqui os profetas, os seus secretários, nos próximos dias aqui, que ainda vai ter o aniversário, outros pregadores vão vir e vão trazer revelações daquilo que Deus tem? Será que Ele vai achar a gente aqui disposta a falar, eis-me aqui, Senhor? Aleluia. Uma chave poderosa, irmãos, que Deus está dando para essa casa, se chama serviço. Quer ver as coisas destravando? Quantos daqui querem ver coisas destravando na sua vida? Vou te dar um mistério. Começa a servir. Começa a servir. Começa a servir o seu irmão, começa a servir essa casa. Se envolva. Sirva. Sem esperar aplauso, sem esperar nada da terra, mas esperando totalmente do céu. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Aleluia. Vamos orar? Oh Deus. Se você quiser se colocar de pé, fique à vontade. Aleluia. O Senhor está ali. O Senhor está aqui. E onde o Senhor está, um coração disposto a servir começa a brotar.
Cara, eu comi um bolo gostoso na casa do Ari, mas o Ari não me falou nada do que está acontecendo aqui. Mas eu sinto o meu coração queimando a exortar vocês a levantar o nível de serviço. Você talvez tenha servido essa casa, Deus está chamando você para ir para um nível mais profundo de serviço. Você está parado, Deus está te chamando a servir. Hoje eu vim aqui para dizer que Deus tem uma agenda para essa casa. E Ele está buscando cooperadores para participar com o que Ele está fazendo. E você que, aleluia, 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 aleluia. Você que está disposto a entender a agenda de Deus e cooperar com o que Deus está fazendo, eu queria que você tivesse um gesto para dizer para Deus: eis-me aqui. Que você saísse do seu lugar e viesse até aqui à frente, como num gesto de dizer para Deus: Deus, eu estou disponível. Eu estou disponível para fazer não o que eu quero, mas fazer o que o Senhor quer. Vou repetir. Você está vindo como uma atitude de dizer: eu estou disponível, não para fazer o que eu quero, mas fazer o que o Senhor quer. Vai falando com o Senhor. Se até agora você tem estado fora da agenda de Deus, peça perdão a Ele. Se até agora você tem estado fora do tempo de Deus, peça perdão. Se até agora você tem resistido ao que Deus tem para você, meu Deus, oh, Nahai Chui de Flow de Fanarabiaçu de Comanai. O que o Espírito Santo está falando aqui ao meu coração, que há pessoas aqui preciosas, há pessoas aqui que Deus depositou coisa preciosa, e você tem sido como aquele de um talento, você tem enterrado. E o que o Senhor diz a você é: até quando? Até quando? Até quando? Até quando você vai reter aquilo que de precioso Ele colocou nas suas mãos? Oh, Naharamanashera Manalamanai, Shera Manassoro Manalamanashai. Eu vejo muitas bacias e muitas toalhas aqui. Eu olho para vocês e eu vejo como na frente de cada um de vocês, bacias e toalhas. E o que queima no meu coração é um tempo para servir. É um tempo para servir. A chave para esse novo tempo, a chave para essa nova fase, a chave para esse novo tempo determinado do Senhor, para essa nova estação que Deus tem para essa casa, a chave se chama serviço. Lavar os pés uns dos outros. Oh, vai falando com Ele, vai falando com Ele. Que dons sejam destravados aqui, que ministérios sejam destravados aqui, que frustrações. Ei, alguém aqui se sentiu usado, e você parou, porque você se sentiu usado. Você se sentiu usado no ministério onde você estava, e você decidiu parar. E o que Jesus pergunta para você é: para quem você estava fazendo? Para o homem ou para mim? Porque se você estava fazendo para o homem, você tem toda a razão de estar chateado. Mas se você estava fazendo para mim, em nenhum momento eu te feri, diz o Senhor.
Show naramanara cheira manará. Vai falando com ele. Cheira manara mana chore ala manara mana cheira manara manara mana so. Chore manara manara macheda la manara. Cheira e bacala basuri ala manara. Tem muita coisa sendo desenterrada nessa noite. Eu vejo paz. Eu vejo anjos de Deus aqui desenterrando talentos, dons, ministérios. Deus está desenterrando aqui o serviço de alguns. Cheira manala manaya la la mana chore ala bala manara mana cheira manala mana. Cheira manala mana chore. Presença, 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 presença. Vai falando com ele. Oh, vai falando com ele.